Mulheres de Esperança. Olá Sónia e olá querido ouvinte do Mulheres de Esperança. Sim, muito bem-vinda. O assunto de hoje é muito sério. Então Miriam, estás a assustar-me. Nós não íamos continuar a falar sobre o fruto do caráter de Cristo na nossa vida? E quem disse que não vamos? Para quem está desse lado, gostávamos que soubesses que temos estado a refletir sobre as virtudes que Deus quer ver em nós. Temos comparado a nossa reflexão a um pomar, onde estão árvores de 9 espécies diferentes, todas elas com frutos lindos, nutritivos, com qualidades terapêuticas que podem mudar completamente a nossa vida e a vida de quem está à nossa volta. Já falámos de alegria, amor, bondade e hoje nos propusemos a falar sobre algo que parece mesmo ter desaparecido da face da terra: fidelidade. Vamos dizer o que é, como se revela na vida das pessoas, os efeitos que tem nos relacionamentos. Tudo isso, mas muito antes de começarmos, queremos incentivar-te a seguir as nossas redes sociais, a subscrever o nosso canal e a ativar as notificações do YouTube. Queremos ainda convidar-te a ouvires e a seguires o nosso conteúdo no podcast do twr360.org, no Spotify e Google Podcast ou ainda na rtmportugal.org. Voltamos já de seguida. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. O que é a fidelidade? O que caracteriza alguém fiel? A palavra fidelidade significa lealdade, exatidão, ser verdadeiro, de confiança. E tal como a Sónia disse, é algo que parece estar em extinção no nosso mundo. Eu acho que é porque é algo que exige muita disponibilidade, sinceridade e determinação. No mundo em que vivemos, mesmo sem querer, somos sujeitos a ser seduzidos pela infidelidade. Por exemplo, no trabalho, somos tentadas a passar por cima dos colegas, no desejo incontornável de sermos promovidas. Vemos isso a acontecer nas universidades também, uma competição incontrolável. Todos os dias vemos pessoas que passam por cima do próximo, falam mal dos outros e que inventam todo o tipo de mentiras para alcançarem os seus objetivos. O problema é que no final o fruto que colhem disso é discórdia, ciúmes, inimizades, e isto não acontece apenas no trabalho, mas pode até dar-se no âmbito familiar. Estava aqui a pensar no oposto da fidelidade. São só coisas horríveis e muito más. A mentira, a corrupção, o adultério, a injustiça. Tudo o que vemos e ouvimos à nossa volta nos dias que correm. Eu penso muito naquilo que estamos a transmitir para as nossas crianças. Atualmente, parece que a mentira faz parte da vida, do dia-a-dia e das relações das pessoas. Sabes, Miriam, quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da Galácia sobre estas virtudes tão belas de que temos falado, anteriormente ele já tinha mostrado como eles tinham sido pouco fiéis a ele e aos princípios que lhes ensinara. A carta toda tem uma nota triste, de facto parece que é a carta mais triste que o apóstolo escreveu. Tenho uma história da Bíblia que quero contar que mostra o valor, o poder da fidelidade. Tens? E qual é? É a história dos 3 jovens hebreus na Babilónia. Já ouviste falar? Quando as tropas babilónicas entraram em Israel para arrasar tudo, levaram de volta alguns jovens prisioneiros, a fina flor da nobreza. Quando chegaram ao palácio do imperador, foram tratados não como prisioneiros de guerra, mas como príncipes mesmo. Aprenderam uma nova língua, novos costumes, foram instruídos em muitas das ciências daquele povo. Mas eles nunca se esqueceram de onde vieram e nunca perderam a capacidade de orar ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, apesar de estarem rodeados de ídolos de todos os feitios. Para eles, amar a Deus era um ponto de honra. Acontece que o imperador mandou construir uma estátua colossal, que seria colocada num lugar onde pudesse ser vista por toda a gente. No dia da inauguração da dita estátua, havia música, fanfarra e uma ordem que, ao som da trombeta, todo o povo, toda a gente, teria de ajoelhar-se e prostrar-se diante da estátua.
e os nossos príncipes hebreus lá estavam no meio da multidão. Quando se ouviu o som da trombeta, aquele mar de gente de repente ajoelhou-se. O rei olhou em frente e viu 3 vultos de pé. Não podia ser. A ordem tinha de ser cumprida. Os jovens não foram apenas chamados à atenção, mas foram chamados para uma sentença de morte. Os 3 jovens hebreus eram como que uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de idolatria. Destoam completamente da multidão. Não cederam nas suas convicções que só Deus é merecedor de adoração e que a verdade é inegociável. Não venderam a sua consciência pela aprovação do rei e por todos os benefícios que gozavam na corte. Se é a morte que iam enfrentar, seria melhor do que negar a sua fidelidade a Deus e à sua palavra. O imperador mandou aquecer uma fornalha e os jovens foram atirados para dentro dela para morrer. Continuo a achar que este tipo de fidelidade já não existe. Quantas vezes, para salvarmos a nossa pele, os nossos interesses, a aprovação das pessoas, para sermos populares ou bem aceitos, comprometemos os nossos valores e esquecemos as nossas convicções? Quantas mais vezes, porque o lucro fácil está à mão de semear, mentimos, enganamos, guardamos o que não nos pertence? Esse não foi o exemplo dos 3 príncipes hebreus. As chamas subiram, mas não lhes tocaram. O rei olhava estupefacto para a fornalha à espera de ver os 3 rapazes desaparecerem, consumidos pelas chamas. Mas qual não é o espanto quando as labaredas baixam por segundos e ele vê um 4º homem junto dos 3 jovens? A intervenção do 4º homem é miraculosa. O fogo livrou-os das cordas que os amarravam e o 4º homem livrou-os do fogo. O rei, estupefacto, manda tirá-los de lá e saíram inteiros, sem uma queimadura que fosse, com a roupa num estado impecável. Com isto, o rei prostrou-se rendido ao Deus verdadeiro. Temos tantas lições sobre fidelidade a aprender com esta história verídica. Mulheres de Esperança no digital: Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Retomando o nosso programa sobre a fidelidade, temos mesmo muito a aprender com estes 3 homens. Uma das lições que queremos que levem convosco é: a nossa fidelidade uns para com os outros e para com os princípios de Deus é uma questão inegociável. RTM Mulheres de Esperança. Nem mais. É mais importante agradar a Deus e viver com uma consciência limpa e tranquila do que preservar a nossa vida. O principal deste relato bíblico não é tanto o milagre. O principal ensino que podemos tirar desta história é que 3 jovens cristãos são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-lo. Estão dispostos a discordar de todos, ainda que isso signifique uma morte horrenda. Como aqueles jovens, deveríamos ter a noção constante que pecado é pecado e que estamos dispostos a perder, mas não pecar. O nosso problema hoje em dia é que perdemos a coragem de ser diferentes. Muitas vezes, a fidelidade a Deus pode levar-nos a ser rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos também rejeitados na escola ou até mesmo a sermos mal compreendidos na família. Infelizmente, há muitas pessoas que conseguem obter sucesso vendendo as suas próprias consciências. Os outros bebem até cair e então fazem o mesmo para ficar bem na fotografia. Se a moda é curtir com mais do que uma pessoa, não importa se é solteira ou casada, então vou-me sujeitar a isso para ser aceite. Os outros mentem e enganam nos negócios, então é o que eu tenho que fazer para subir na vida profissional. Queremos que saibas que o mundo tem a sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar os seus ídolos e em baixar as suas opiniões. É a fornalha de ser desprezado, ridicularizado, de sermos chamados de retrógrados. Para muitos, a pressão social parece irresistível, mas a fidelidade é uma questão inegociável. Miriam, tal como aconteceu nesta história, Deus não impediu que os seus servos fossem atacados, mas o fogo que deveria destruí-los teve de livrá-los das cordas. Sabemos que, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
A inveja e o ódio dos acusadores, a ira e a arrogância do rei, as chamas do fogo, tudo está sob o controle de Deus. Ele não livrou aqueles jovens da ameaça, nem os impediu de cair na fornalha, mas livrou-os na fornalha. A fidelidade para eles não era um negócio lucrativo. A vida deles não girava em torno do seu bem-estar. O grande objetivo de vida deles era honrar a Deus a despeito das circunstâncias adversas. No final, o nosso dever é fazer o que está certo. Outra lição crucial. Não importa o custo e as consequências. A mentira, corrupção, adultério e injustiça já não irão fazer parte das nossas vidas, mas sim a bondade, lealdade, fidelidade, confiança. Acreditemos que é possível ser inteiramente de Deus e dar uma resposta diferente para este mundo. E assim, juntas, cada uma fazendo a sua parte, construiremos uma nova geração que colherá dos melhores frutos deste lindo pomar de Deus. Está na hora de eliminarmos tudo o que nos afasta de Deus e de nos lançarmos com confiança na busca incansável das virtudes que fazem toda a diferença, não só para nós, mas também para quem está perto. Os frutos da fidelidade são incomparáveis. Todo o bem da nossa vida, do nosso mundo, o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva que rega a terra, primavera, verão, outono e inverno, numa sequência perfeita, as marés, as fases da lua, o nascer dos animais selvagens, sem que ninguém os toque nem ajude. Tudo isto é fidelidade de Deus. A sua constância, a sua lealdade, que maravilha! Como seria o mundo, este país lindo em que vivemos, se os homens fossem leais às suas famílias, se os políticos fossem confiáveis, se a justiça fosse incompatível com a maldade e a corrupção, se as instituições se dedicassem apenas à tarefa de ajudar o povo em vez do ganho, se as empresas tivessem pesos e balanças certas e livros de contabilidade sem rasuras, se os ricos deste mundo utilizassem a sua riqueza em função da nação. Seria um mundo perfeito, Miriam. Cabe a cada uma de nós individualmente fazer a sua parte, sem olhar para o que os outros escondem, roubam ou mentem. Para a semana estamos de volta com mais uma virtude do caráter de Cristo que precisa crescer em nós. Estás a gostar desta série? Se desejares contactar-nos, não hesites. Cá estamos para ouvir-te e responder. Ficamos à espera do teu feedback. Oramos muito para que encontres esperança hoje. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.